A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão classificou como irresponsável e equivocado o decreto do governo do estado que determina o fechamento das atividades neste final de ano. O anúncio provocou indignação de outros setores da sociedade civil na macro-região, que também não veem efetividade na medida para frear o avanço do novo coronavírus. Durante 6 dias, todas as regiões do estado de São Paulo voltam à fase vermelha e somente os serviços essenciais podem funcionar. Esse recuo pegou muitos comerciantes e empresários de surpresa. Em São Carlos não foi diferente, ainda mais nesse período de festas, quando eles esperavam uma alta no faturamento até para repor as perdas nas vendas durante o ano, provocadas pela quarentena. Não dá para a gente toda vez ficar baixando a cabeça porque o Estado está falando, falar amém para tudo e fechar as portas mais uma vez. Para muitos, que nem muitos falaram para mim, Caio, mas é só 6 dias agora, final do ano, que o governo está querendo fechar. Para muitos é 6 dias, mas para muitos é os 6 dias mais esperados do ano. Final do ano é quando a galera vende. E aí a gente ser obrigado a fechar novamente. E provavelmente, pelo que o governo decidiu em janeiro, e voltar realmente para uma fase vermelha, cara, muitos vão quebrar. Eu não vou aguentar com 2 comércios, 25 funcionários, só que a gente precisa da população ao nosso lado para fazer alguma coisa. Presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Araraquara aponta que a decisão desestrutura centenas de empresas, em especial esses segmentos que já adquiriram produtos perecíveis, contrataram fornecedores e realizaram reservas e vendas antecipadas. Já tinha restaurante que estava vendendo ceia, já pacote de ceia de Natal, que não vai poder acontecer. E o restaurante que estava comprando matéria-prima para servir na ceia, teve que cancelar. Não há nenhum registro de contaminação entre os funcionários de estabelecimentos ou de clientes, provando que foi dentro de restaurante ou de bar ou de comércio varejista, pelo menos em larga escala. Já para o presidente da ACI, a divulgação de tais medidas mostra a falta de sensibilidade e planejamento do governo do estado. A Associação Comercial repudia esse tipo de comportamento porque traz para os empreendedores, o comércio, a indústria, os serviços, uma insegurança total. A gente não sabe se deve investir, se deve comprar matéria-prima, se não deve, se amanhã nós vamos poder abrir, se não vamos. Quer dizer, não tem uma definição e a pior coisa para quem é empreendedor e investidor chama-se insegurança. Nenhum novo decreto deve ser publicado com a atualização das regras aqui em Ribeirão Preto. Mas o prefeito Duarte Nogueira diz que vai respeitar a decisão do governo, apesar de não ver efetividade na medida para tentar frear o avanço da pandemia. Acho que esse encurtamento pequeno de 72 horas, pulando uma semana para outra, não vai alterar nem a diminuição, nem o aumento de novos casos. Nós precisamos ficar atento com os indicadores dos exames que estão sendo feitos, aqueles que acabam tendo agravamento para serem objeto de internação, seja enfermaria ou UTI, para não deixar as pessoas morrerem, salvar as vidas, e trabalhar para que a vacina seja aplicada o mais rápido possível. Esse neurocirurgião também não acredita na eficácia do lockdown a curto prazo e diz que o governo erra ao colocar na mesma fase do Plano São Paulo regiões em situações distintas com relação à evolução de casos, óbitos e capacidade de atendimento hospitalar. Paulo Porto ainda afirma que as cidades já aprenderam a tratar a doença. Se você for analisar os grupos separadamente, a mortalidade em março ela chegava próximo aos 5%. Hoje, ela é inferior a 1%. Por quê? Porque a gente aprendeu a tratar. Então, se é uma doença que eu aprendi a tratar, por que eu vou ter um pânico, um desespero e restringir as pessoas mais ainda? Não tem cabimento, não é? Segundo, já há estudos publicados, como um estudo canadense, mostrando que o efeito do lockdown horizontal, como que foi aplicado aqui no Brasil, ele pode ser de 5 a 54 vezes pior em número de vidas perdidas do que o próprio coronavírus. Por que isso? Porque o indivíduo que tem câncer, às vezes, para de fazer tratamento, isso acarreta um risco de vida. Então, as consequências, elas são muito maiores. Não é só morrer de coronavírus. Existem outras doenças que deixam de ser tratadas devido ao lockdown. Uma nova classificação do Plano São Paulo está prevista para ser anunciada somente em 7 de janeiro.
E o temor da maioria é com restrições ainda mais significativas. Esse advogado afirma que, com pressão popular e vontade política, é possível barrar medidas tão autoritárias, como as impostas em Búzios, no estado do Rio de Janeiro. Por lá, a Justiça havia determinado o fechamento de atividades e estipulou o prazo de 72 horas para os turistas deixarem o município. TJ derrubou. O fechamento, pura e simplesmente, ele não tem nenhuma validade. E mais, o brasileiro está começando a descumprir as regras oficiais, o que é muito grave. Os bairros mais afastados de São Paulo, Ribeirão Preto, não existe lei que possa ser cumprida. A população está saindo pura e simplesmente, com máscara até, mas já não está cumprindo as ordens governamentais, como já acontece na Europa. Então, essa imposição de cima para baixo é uma imposição que talvez muito frágil e que a população já não está dando mais bola para o governante. O senhor prefeito tem que abrir o olho. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael, uma incoerência danada tudo isso, né? Demais, né, André? Como é que você planeja o futuro com um cenário de incertezas e com tanta incoerência, como você mesmo afirmou, né? Não pode aquela aglomeração, né, em vários lugares, mas pode dentro do transporte público e vários outros setores, que a gente vem mostrando aqui essa grande incoerência durante toda essa pandemia da Covid-19. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa com Otton Castrecchini, que é coordenador da DESG. Otton, como você avalia o regresso de todo o estado para a fase vermelha do Plano São Paulo durante os feriados de Natal e Ano Novo? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Olha, como dito aí no início, é uma medida, mais uma medida do governador do estado, que revela a incoerência na tomada de decisão. E principalmente, um outro problema que de início deve ser destacado, antes de se falar do conteúdo do Plano São Paulo, dos critérios que foram colocados, que devem ser questionados, o Plano São Paulo já apresenta uma série de problemas do ponto de vista formal. Sempre é importante lembrar que o Plano São Paulo foi instituído por um decreto estadual e ele toma uma série de medidas que não competem ao governador por decreto. Fora isso, nota-se que existe uma incoerência daquilo que foi colocado como critério. Bom, vamos pensar o seguinte, são vários critérios que são postos no Plano São Paulo, como estimativa de leitos, estatística de mortes por 100 mil habitantes, que formam um juízo se o município deve ficar na fase amarela, na fase verde, na fase laranja, enfim. O que o governador fez agora? Se uma região como Ribeirão Preto pode ficar na fase amarela, tinha que ser respeitado isso, fique na fase amarela. Mas não, o governador simplesmente criou que em determinados dias o estado inteiro fica na fase vermelha, ou seja, os critérios são colocados, mas não são respeitados pelo próprio Plano São Paulo. E fora isso, o governador também definiu que em janeiro o estado não pode, nenhuma região pode progredir para a fase verde. Ora, se uma região faz jus aos critérios de fase verde, por que ela vai ficar impedida de progredir de fase? São uma série de incoerências que são tomadas na canetada, por decreto, por resoluções e que comprometem a credibilidade do Plano São Paulo. Essa atitude demonstra que o estado está totalmente perdido, batendo cabeça? Com certeza, demonstra que está perdido e tudo isso ocorre por causa da fragilidade jurídica do Plano São Paulo. Ele foi instituído por decreto. Se o governador coloca os critérios e quiser desrespeitá-los, simplesmente ele edita um decreto novo que muda absolutamente os critérios. Como aconteceu nessa questão das bebidas alcoólicas, da limitação de vendas de bebida alcoólica, na limitação de funcionamento do comércio, são medidas que não são esperadas. Se o governador resolve tomá-las, ele apenas cria um novo decreto que muda completamente as regras do jogo. Às vezes até por resolução desse tal Comitê Técnico de Contingência, o que é lamentável. Vamos falar um pouquinho mais de incoerência sobre educação. Vemos que o Sindicato e Funcionários dos Servidores de Educação de São Paulo decidiu reabrir a colônia de férias ainda neste ano, apesar de ser contra o retorno das aulas presencialmente. Este fato, claro, que revela uma incoerência por parte do sindicato? Com certeza. Bom, é importante destacar que os professores representam a classe mais nobre e mais importante da sociedade. Mas, lamentavelmente, a representação da classe muitas vezes comete esse tipo de incoerência. Além dessa questão da abertura da colônia de férias, é importante lembrar que a maneira como o sindicato e também outros órgãos de representação de classe têm se posicionado a favor desse prolongamento de quarentena e lockdown contra o retorno das aulas presenciais, eles simplesmente estão fazendo o jogo do governador do estado, João Dória.
o sindicato está se alinhando ao interesse político do governador João Dória, que é o de prolongamento dessa quarentena. E o que acontece? Uma vez sendo prolongada a quarentena, vai haver problema econômico, a arrecadação vai cair, e quem que o governador vai atingir? Vai atingir o servidor público, assim como ele já atingiu desde o mês de março, quando ele criou alíquotas que retirou compulsoriamente percentuais de salários de aposentados, né? Ou seja, a partir do momento que o sindicato toma uma medida dessa, um posicionamento desse a favor da quarentena, ele apenas contribui para se criar um fato, uma circunstância que é conveniente politicamente ao governador e prejudica a classe que ele mesmo pretende defender. Otton, para o governador é fácil fechar tudo e curtir as férias em Miami? Isso representa um grande descaso com a população do estado de São Paulo? Rapidamente. Com certeza, representa um descaso e mostra a incoerência das medidas. Além do plano jurídico, além do plano material, do conteúdo do que ele decide, até mesmo a postura política dele frente à população é dessa incoerência. E não é possível que os municípios continuem de braços cruzados, aceitando que um governador de estado na canetada faça invasão de competência de municípios. Senão nós vamos chegar a uma situação de plena instabilidade que pode gerar comoção social, e isso não é conveniente para as cidades e para a população da região de Ribeirão Preto. Exatamente, Otton Castrichini, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube. A gente segue então daqui a pouquinho com outras informações. André Costa. Obrigado, Rafael Aguiar. Até já.